Gente, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2015, são 21 horas e 40 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no bairro da Abolição, Zona Norte, subúrbio aqui, carioca. Então, gente, começamos aí com o nosso plantão edição do Trovoado Tempo, para nós conversarmos em relação a tendências para esse final de semana e, por que não, já falar da tendência já para a próxima semana e também podemos dar um pouco uma esticada maior em relação aí a alguma possível tendência para o final do mês de agosto. A gente está tendo aí uma situação de um bloqueio atmosférico que está acontecendo na atmosfera, aqui mais assim na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Esse bloqueio atmosférico, essa massa de ar quente seco, está causando, além dessa subsidência de ar, que é o ar vindo das camadas mais elevadas da atmosfera, o ar mais frio, sendo trazido para a superfície, faz com que nas horas da noite a temperatura tenha uma redução significativa e tenhamos, conforme o dia vai passando, conforme as horas do dia vão passando, ou seja, da parte da manhã até a parte da tarde, tenhamos aí uma elevação muito considerável dessa temperatura e dando aí uma amplitude térmica muito elevada. Em algumas localidades, essa amplitude térmica pode chegar aí em torno dos seus 15 graus. Ou seja, durante a madrugada, a gente pode registrar temperaturas em torno dos seus 20 graus e durante aí a hora mais quente do dia, entre meio-dia até as 3, 4 horas da tarde, podemos registrar temperaturas em torno dos seus 35 graus. Essa que é a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada no mesmo dia, certo? Vamos falar em relação aí dessa massa de ar quente. O que a gente está tendo no momento? Temos aí uma situação, uma pressão atmosférica que ela está ainda tendo muita influência, ela continua muito forte, continua tendo influência aqui no Brasil, de uma forma geral, ou até mesmo de uma forma muito que é até raro isso acontecer, já até pode ter até uns veranicos, mas raro acontecer durante muitos dias seguidos, é no sul do país, em que a gente está tendo temperaturas até muito elevadas, temperaturas que a gente pode até botar, sem fazer muita conta, 5, 6 graus até acima da média. Exemplo, Porto Alegre está estimada a máxima de amanhã em torno dos seus 30 até 32 graus, ou seja, Porto Alegre, em pleno inverno, estando temperatura assim dessa forma. A gente até tem, realmente, entre invernos, registros de temperatura em Porto Alegre, nessa base de até 30, 32 graus, 33, pode até acontecer isso, ainda mais situações pré-frontais. As situações pré-frontais é quando na antecedência de uma frente fria. Então, quando em qualquer localidade você tem uma chegada de uma frente fria, a pressão atmosférica daquela localidade ela cai bastante, favorecendo com que a temperatura aumente, se eleve em relação ao dia anterior, pelo menos os 2 a 3 graus no mínimo, e essa elevação muito brusca da temperatura faz com que a frente fria ela consiga avançar, ela consiga penetrar naquela localidade. E aí, em relação à diferença de pressão atmosférica, você tem um gradiente de pressão, que aí pode causar aquelas rajadas de vento, pode atingir aí 50, 60, 70, até 100 km por hora, dependendo da diferença de pressão atmosférica em relação à frente fria que está chegando, que vem acompanhada de uma massa de ar polar, e também naquela localidade em relação à massa de ar, em relação à pressão atmosférica naquela localidade naquele período. Então o que está tendo atualmente? A gente está aqui com uma frente fria, que eu vou aqui visualizar aqui para vocês. Essa frente fria está tentando aqui avançar, fica aqui ao largo do litoral aqui da região sul, sendo que ela não tem força suficiente para poder avançar no interior da região, nem mesmo ela tem força para avançar aqui pela região sul do país. O que acontece? Essa frente fria ela vai se deslocando em direção ao oceano. Ela até consegue ter aumento de nebulosidade no Rio Grande do Sul, em parte aqui de Santa Catarina, até mesmo chegou a registrar
velocidade, rajadas de vento em torno de 80 a 35 km por hora em localidades entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Porém, como essa frente fria não tem força suficiente para poder romper nem parcialmente esse bloqueio atmosférico que está atingindo parte do Rio Grande do Sul, essa frente fria começa a deslocar para o mar, sendo que o deslocamento dela para o mar acaba favorecendo que podem aqui causar aumentos de nebulosidade na região aqui de São Paulo, até mesmo aqui no Rio de Janeiro. Mas a pergunta vem, Alberto, essa mudança de vento não vai ocasionar alguma chuva? Não, porque a gente está com uma influência aqui na região sudeste e também aqui no Rio de Janeiro. Essa chuva aqui no Rio de Janeiro. Então, mais pode acontecer alguma nebulosidade variável, como aconteceu entre terça e quarta-feira, que tivemos aumento da nebulosidade, mas não chegou, na verdade, na quinta-feira, nós dizendo, em que não chegou a causar chuva. Até na quinta-feira, na parte da manhã, teve uma nebulosidade, até um pouco assim no meio da tarde chegou a ter uma nebulosidade um pouco mais variável, e depois o tempo acabou voltando a ficar aquele tempo mais claro, sem nenhuma nuvem no céu. Pode acontecer isso, até ter realmente alguma variação, muitas nuvens no céu, mas não há risco de chuva. O que está chamando a atenção é que, devido a essa frente fria avançar em direção ao mar, ter uma movimentação na circulação de ventos e favorecer aí as ondas, ou seja, a elevação das ondas. Os institutos de meteorologia estão especificando que o mar vai ficar agitado. Não estou visualizando, eu pelo menos não visualizo algum tipo de perturbação, ou seja, algum swell, algo que justifique a elevação do mar. Porém, como os institutos de meteorologia, a Marinha, os institutos de uma forma geral, estão visualizando que o mar vai ficar agitado, realmente eu vou deferir essa agitação no mar. Porém, a praia ela fica garantida, ou seja, vamos atingir temperaturas entre 32 até pelo menos 33 graus nesse final de semana, sábado, amanhã e domingo. Até mesmo posso prorrogar mesmo essa temperatura, que vai permanecer estável aí até a próxima semana. Porém, aí as ondas devem ter uma variação, chegando algumas praias, podendo chegar aí a 2 metros de altura. Então, para quem for ao mar, um pouco realmente atenção. Realmente, para quem for à praia, atenção de uma forma geral, mas especialmente nesse final de semana, quem for, realmente fique atento em relação às ondas, como é que elas estão se comportando, as correntes também. Eu creio que é mais atenção, até mesmo as ondas, mas eu creio que mais atenção devido a essa frente fria, mais em relação mesmo às correntezas. Então, bastante atenção em relação às correntezas, porque você pode ser surpreendido em relação ao ponto que você está. Ou seja, você está num ponto, de repente você está mais por um lado, para o outro. Ou seja, você fica atento em relação a isso. Agora, quando que a gente vai ter efetivamente uma mudança de tempo? No momento a gente não tem ainda uma visão de mudança de tempo. O que a gente deve ter, na verdade, é uma melhora na qualidade do ar aqui no Rio de Janeiro nessa semana. A gente pode até ter mesmo alguma mudança na qualidade do ar em relação à mudança de circulação de ventos nesse final de semana. Mas a gente não tem aquela chuva para renovar de fato a atmosfera. O que a gente prevê aí é que na próxima semana a gente tem a chegada aí de uma frente fria no sul do país, que pode favorecer ainda mais essa circulação de ventos aqui no sudeste. O que a gente deve esperar é uma mudança realmente significativa do tempo a partir da outra semana, ou seja, daqui a mais ou menos 2 semanas, a gente tem aí uma mudança de tempo aqui no Rio de Janeiro, uma frente fria com mais força, podendo causar aí alguma chuva, alguma queda de temperatura a partir dos dias 19 até o dia 21 de agosto. Mas pelo menos isso é uma prévia que eu vou levantando para vocês mais precisamente no outro plantão trovoado do tempo do próximo final de semana, tá certo? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou editar um vídeo para vocês sobre a questão do El Niño e como se a gente vai ter inverno ou não ainda nesse ano, tá certo? Então, gente, o próximo plantão vai ser no domingo, tá, para vocês. Gente, um bom final de semana, fique com Deus.